Quaresma. 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 Quaresma com. Olá a todos, eu sou a Margarida e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quaresma com. Este podcast em que temos conversado sobre a vida, a fé e a Quaresma, procurando olhar a Quaresma com outros olhos e ajudar a que não seja só mais uma Quaresma. Esta semana vamos falar sobre Quaresma com o corpo. Temos connosco o Padre Paulo Duarte, a quem agradecemos muito ter aceitado este convite. É padre jesuíta, atualmente a viver na Casa da Torre, em Sotel, mas é algarvio, de Portimão. É licenciado em Ergonomia, Filosofia e Teologia. E apesar de querer ser médico veterinário quando era mais novo, acabou por trocar uma companhia aérea pela Companhia de Jesus. Foi comissário de bordo, faz dança contemporânea e Deus chamou-o ao sacerdócio. Portanto, se calhar para começar, gostava que nos contasse aqui um bocadinho como é que foi este caminho até aqui, não é? Como é que surgiu esta vocação. Olá Margarida, muito obrigado por este convite, por esta oportunidade de estar assim à conversa convosco e consigo, assim, de partilhar à volta da Quaresma, e achei muito interessante quando me desafiaram com o corpo. Vamos lá ver o que é que vai surgir ao longo da conversa. Muito obrigado. Bem, quer dizer, isto de falar da vocação, assim também em breves minutos, eu acho que sempre olho para trás e sempre fui uma criança, adolescente, homem de fé. Fui sentido a espiritualidade muito pela sensibilidade, sinto isso, não é? Desde pequeno, não que propriamente no sentido profundamente religioso, tanto que eu fugi da catequese quando tinha 7 anos, assim, fugi literalmente, pronto. E voltei lá aos 15, mas sempre tive muita sensibilidade, se calhar também, se calhar não, mesmo muito ajudado pelas minhas avós, sobretudo a avó Teresa, a avó Constança, ambas no céu já, sobretudo a avó Constança, porque tínhamos muitas conversas sobre a religião, porque via a rezar e nas suas pequenas orações diárias, ou a preparar para comer, ou até a lavar a cara, muitas vezes via a rezar. E portanto sempre tive mais que não seja esta inquietação espiritual, divina com Deus desde pequeno. Mas nunca no sentido mais formal do termo, disto, como digo, da catequese. Não surgiu a oportunidade de ir para lá para a catequese, mas fugi dos 7 anos. Estão-me a ver, vem-me assim uma leve imagem de estar a correr pelo corredor fora, a dizer ao meu pai: espera que afinal vou contigo, não quero ficar aqui. Era na altura no antigo corredor de um colégio dos jesuítas, curiosamente, que já não era da Companhia de Jesus, mas em Portimão, e curioso como depois, anos depois, volto lá para o grupo de jovens, e depois onde acabei por entrar aos 15 anos, e depois acabei por entrar mesmo na Companhia de Jesus, sem sonhar na altura, quer dizer, sequer o que era a Companhia, mas todas essas coisas curiosas da vida. E depois, cá está, como grupo de jovens, sempre fui-me questionando sobre a importância, enfim, quem era Deus, e foi quando fiz a primeira comunhão com 16 anos. Depois crismei-me com 18 anos e, curiosamente, estava ali a concorrer à Portugália no ano 2000 e fiz, no ano 2019, em dezembro de 2019, fiz os convívios, o convívio fraterno em Vila Viçosa. Por isso é muito gosto estar aqui a falar convosco e Débora, porque foi aí que eu fiz o 777. Foi assim um número também muito especial, não vou negar que é um número especial, o 777, onde, pronto, com bons amigos, isto porque conheci amigos em Lisboa, onde fui estudar ergonomia. Só para ficar assim bem, eu acabei por não acabar a licenciatura em ergonomia. Na altura ainda estudei 4 anos, mas na altura ainda não havia Bolonha, não é? Portanto não acabei a licenciatura. Mas sim, estudei, ainda foram uns anos, que curiosamente, para a conversa que vamos ter com o corpo, despertou-me muito sobre o corpo, a importância do corpo, quando estudei anatomia, fisiologia, enfim, os cadeirões na altura do curso. Mas para dizer, e então estava a estar em Lisboa e aí encontrei um grupo de jovens e onde muitos tinham sido convivas,
já, e tinham desafiar-me, olha, tu porque não vais fazer um convívio? E acabei por fazer o 777 em Vila Viçosa, entre o Natal e o Ano Novo de 2019. E depois, curiosamente, no ano seguinte, no ano 2000, acabei por concorrer à Portugália e entrei à PGA Portugal Airlines, sejam bem-vindos a bordo. E entrei. Mas aí, em Lisboa, também conheci os jesuítas, a espiritualidade inaciana, e foi muito bonito, enfim, de começar a me identificar, fiz as peregrinações dos centros universitários, foi a partir do centro universitário que eu ocupava, o Centro Universitário Padre António Vieira, e aí entrei muito mais de uma forma mais profunda na espiritualidade inaciana, e poderia dizer cristã, e depois fiz aquilo que eu chamo a minha fase New Age, fiz cristaloterapia, meditações de lua cheia, por aí fora, e pronto, tudo isto deu-me muito que pensar, e então acabei por, vocacionalmente, de repente houve ali um despertar já mais profundo, podia dizer. Na adolescência também já tinha sentido uma agitação, mas era a medicina veterinária que estava muito presente, e depois, mas aí foi mais forte e comecei um discernimento. Acho que também é bonito contar que a minha bonita amizade com o padre Fernando Lopes, não é? Que bastante conhecido de muitos de vocês, que eu tenho muita amizade com ele, porque fomos convivas no mesmo convívio. Portanto, e foi aí que nós nos conhecemos. E passado um tempo, ele já estava neste processo da GNR, e passado um tempo, foi muito curioso partilharmos e eu dizer, olha, eu estou em discernimento vocacional para ser, jesuíta. E eu também fiz exercícios e, olha, estou daqui a discernir para ser padre. E íamos conversando e eu a perceber claramente que era, a vida religiosa na companhia, e ele a entrar no seminário diocesano. E foi muito curioso. Depois estive na ordenação dele. Claro que a nossa formação é um bocadinho mais longa, e com também muita partilha com a amizade, com a família dele. Isto para dizer que não é, como também as amizades acontecem no meio disto tudo. E pronto, e depois fiz o discernimento durante 1 ano e meio e percebi que fazia sentido entrar na Companhia de Jesus. Curiosamente, com um pôr do sol, nos exercícios espirituais de 7 dias vocacionais, num pôr do sol em que eu estava muito agitado, mas eu passei efetivo na Portugal e é uma vida ótima, com dinheiro, financeiramente, socialmente, a viajar, e agora sinto-me chamado a isto da Companhia de Jesus. O que é que será isto também na vida? E lembro-me que estava um avião a passar, o pôr do sol, um avião a passar, e esta imagem forte, deixa-o ir que já não te pertence. A paz que eu senti foi mesmo muito forte, e aqui quase esta quase voz divina podia sentir, nesta intuição, neste sentir profundo, porque essa paz, volto muitas vezes a ela ao longo destes anos, para recordar como foi algo que me confirmou. E depois, porque ainda a seguir até tive tempos um bocadinho agitados, porque dizer aos meus pais, despedir-me, etc., não foi propriamente fácil para entrar na vida religiosa, mas foi esse lado profundo dessa paz foi-me confirmando. E pronto, e depois entrei na Companhia de Jesus, na altura com 23 anos, mudei de companhia, da companheira para a Companhia de Jesus. Eu estou aqui, eu ando a tentar a ver se consigo fundar a Jesuit Airlines para fazer code-share com a Air Vaticano. Agora não é a melhor altura para as companhias. Não é a melhor altura agora, de todo. Mas brinco muito com isto. Mas a seguir fiz a minha formação, vim na companhia, que continuo ainda em formação, apesar de já ser padre, portanto ainda me falta fazer aquilo que se chama a terceira aprovação e depois os chamados últimos votos, mas no sentido de fiz os 2 anos de noviciado, depois vim porque agora curiosamente aqui estou perto também, estudar em Braga a filosofia, depois tive aquilo que se chamam 2 anos de magistério, em que estive num colégio, a dar aulas e atividades pastorais. Depois vou estudar para Madrid, a teologia, e a seguir faço o mestrado em Paris. E nessa altura entra já aqui muito a temática do corpo e da corporeidade, porque eu comecei, já dancei, eu tinha dançado para a MTV, participei num concurso de dança e moda da MTV TV Cabo, na altura, tinha 18 anos, sempre tive este lado do dançar, mas como jesuíta comecei mesmo a ter aulas de dança. A dança surge ainda na fase pré-Lisboa?
Sim, quer dizer, posso dizer que sim, surge, a dança sempre teve um movimento, porque eu pratiquei também ginástica acrobática de competição, e então o movimento, em termos de corpo, sempre teve muito presente. Mas também na Faculdade de Universidade Humana, onde estudei ergonomia, também havia o curso de dança, a licenciatura em dança, e não é que tivesse uma outra aula, mas o dançar nas festas sempre foi assim uma coisa muito forte para mim. Mas aqui, como jesuíta, é que comecei mesmo em Braga a ter aulas mais sobretudo de dança contemporânea, e depois de uma outra dança clássica, aulas de dança clássica para uma correção, porque é um outro modo também de ajustar corporeidade. Quer dizer, foi aí que foi entrando. Por um lado, se calhar ao princípio um bocadinho como hobby, mas depois ao evoluir, eu também depois, ainda na filosofia, fiz uma formação em bibliodrama, portanto, expressão corporal, neste caso, quem percebe um bocadinho de psicologia, de Moreno ao psicodrama, e que foi dois jesuítas, um psiquiatra e um psicólogo, que deram essa formação, o Eckhart e o Beppe, Eckhart alemão, Beppe italiano, que deram essa formação de bibliodrama. Bem, hoje abriu-me aquilo também, me abriu muitas perspectivas sobre a Bíblia, curiosamente, mas a um nível mais deste trabalho de corpo. Em Madrid, tive aulas com um mestre, o Arnold Tarrabonelli, muito, muito interessante, onde já, enfim, o resumo que se chama de licenciatura, que ele escreveu, que se chama Memória, já aplica muito à realidade do corpo, da encarnação, não é? Quer dizer, nós acreditamos num Deus que encarnou, que assumiu corpo, carne. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, montou a sua tenda entre nós, diz-nos São João no prólogo, não é? E, portanto, isto sempre foi-me fascinando perceber, tanto filosoficamente, tanto teologicamente, mas e depois mesmo com o movimento propriamente dito nas aulas, não é? E nas aulas de dança. E depois, mais especificamente em Paris, tive aulas com a Diana Ringel. Dizer que cá em Portugal trabalhei bem com Teresa Prima, Cristina Mendanha e, sobretudo, Maria Luísa Carlos, que somos assim muito amigos e que temos proposto o Rezar com a Dança, um fim de semana de Rezar com a Dança, e de vez em quando convida-nos para orientar assim, um outro momento de perceber e habitar a dança na oração e o corpo. Mas pronto, depois sobretudo com a Diana Ringel, tive aulas individuais com ela, semanais, e foram muito fortes, eram muito mesmo. Ela vem de uma escola do expressionismo alemão, enfim, se calhar quem poderá conhecer melhor quem se poderá conhecer melhor dessa escola, a Pina Bausch, com o teatro-dança, o chamado teatro-dança, mas que, enquanto técnica, implica muito a autenticidade do movimento, a autenticidade do gesto, a autenticidade do corpo. E a Diana foi insistindo muito comigo, claro que sabendo que eu na altura já diácono. Tenho a dizer que estamos a gravar este podcast, não sei quando sairá, mas faz hoje 8 anos, celebro hoje 8 anos de diácono. Parabéns. Pronto, obrigado. Sim, feliz sim. Deuscidência. É verdade, é verdade. Pronto, e então estes 8 anos de vida diaconal, pronto, e eu já era diácono quando comecei a ter aulas, e tivemos conversas muito, muito curiosas, porque ela é judia de cultura, enfim, também juntou muito, não foi só a dança pela técnica, mas havia muito do ser, do corpo. Falámos muito, partilhámos muito. Curioso que ela, uma vez, foi mesmo numa celebração de missa, e depois, então, no ano seguinte já foi ordenado padre, e padre, ela foi uma celebração de missa, onde eu presidi, e ela, com muita piada, ou sua observação, dizia, olha, éramos só nós que acreditávamos naquilo que estava a acontecer, porque as pessoas, havia braços cruzados, a pessoa que foi ler, parece que foi ler as notícias do dia anterior. Portanto, como é que a consciência do corpo e do estar na celebração implicam tanto e podem ser também de abertura ao espiritual, ao espírito, neste caso de Deus. E por isso estes temas sempre me falaram muito, sempre me abriram muito enquanto perspectiva. E aí a Diana, ou seja, e aí assim a minha tese de mestrado na altura foi mesmo pistas para um estudo teológico da dança e do corpo, como para perceber que isto não é só uma pequena brincadeira, é algo mesmo muito sério que nos pode ajudar a transformar. E hoje, como padre, seja nos exercícios espirituais que proponho, agora, depois entretanto também estive num colégio durante 4 anos em missão, e agora estou mais dedicado à formação, acompanhamento espiritual, orientação de retiros, formações.
trazer a temática de corpo ao espiritual tem sido profundamente transformador. Nós somos uma sociedade que temos mesmo o pensamento muito na cabeça e mesmo até quase a relação com Deus está muito na cabeça. Hoje já vamos apelando ao coração, no seu sentido emocional, mas ainda assim acho que está tudo muito intelectualizado. Eu acho que é importante pôr um I, o pensar, o habitar o movimento e o sentir o movimento, o sentido emocional, para depois o agir e a ação tem que ter muito de movimento. E, portanto, é um integrar tudo isto, não é? Portanto, um integrar, por isso é que falo mesmo de uma integralidade quando pensamos nestas temáticas. Mas pronto, é resumo enquanto vocacional muito isto. Já fui aqui, se calhar, abrindo o tema. Já foi tocando em algumas coisas pelas quais eu queria também passar. E é engraçado ter falado nesta dualidade de Jesus que é homem, que encarna, não é? E nesta impossibilidade de separar desse corpo. E por isso, se calhar, pensava um bocadinho naquilo, numa das suas partilhas no Instagram, escreveu qualquer coisa como: a corporeidade é tão densa de Deus que há medo de ir mais fundo nesta relação. E o que é que isto quer dizer, não é? Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão denso. Pois. Não, porque o mistério, não é? O Concílio de Calcedónia, que nos diz que Jesus Cristo é total, plenamente homem, humano, não é? E total e plenamente divino, portanto, sem divisão e sem confusão. E é muito bonito perceber isto, que é até que ponto nós... Eu dizia, às vezes estava numa discussão lá na altura do mestrado na teologia e dizia, até que ponto nós seremos plenamente humanos, porque se calhar ainda não o somos. Ainda temos muito de animalidade e, portanto, o divino ainda não habita em nós. E, portanto, quanto mais nós conseguimos viver esta densidade de corpo, porque depois o corpo não vejo só como só a parte material, porque depois às vezes a gente pensa, corpo só a parte material, os ossos e os músculos. Não. O corpo nas suas muitas dimensões que se relacionam, podíamos dizer quase como que corpo orgânico, não é? Portanto, o corpo biológico. Depois a dimensão psicológica, a dimensão racional, a dimensão social e a dimensão espiritual. E elas interligam-se, não são partes, não é uma parte que se encaixa, não. Por isso eu gosto da expressão de dimensão, porque as dimensões elas interligam-se, interrelacionam-se, interalimentam-se de algum modo. E, portanto, quando eu falo desta profunda densidade, que, portanto, estamos tão planificados, a corporeidade está tão planificada de Deus, que podemos quase como que resgatar se esse Deus em nós, a presença de Deus em nós, a tomarmos consciência, às vezes, quase da respiração, do sentir, como é que é a relação, como é que eu me estou a alimentar, por exemplo. Enfim, agora estamos na Quaresma, quando a gente fala do jejum. E fala-se muito, não comer carne. E às vezes fica a pensar, parece que é um não comer carne, por não comer carne. Mas o que é que significa o jejum no sentido, enquanto liberdade, para perceber aquilo que eu quero que me possa fazer bem, porque ao fazer-me bem a mim, faz bem aos outros. Porque se eu estou bem e estou a cuidar de mim, de algum modo também estou a cuidar dos outros. Tem que ver muito com o amar o próximo como a si mesmo. Não é um cuidar no sentido de fechar sobre mim, e portanto só quero saber de mim, quase egoísta, mas é mesmo cuidar-me, porque se eu estou bem, isso vai influenciar o modo também como eu me entrego. E o estar bem aqui não é estar, eu estou em estado zen, não quero ser incomodado, não é isso, é um bem maior, quase ao jeito do livro do Gênesis que vê. E Deus viu que era bom, belo, ajustado. E porquê? Porque no fundo é quase como que tudo está planificado, ajustado, e portanto nós, ao fazermos este caminho, e muitas vezes implica atravessar zonas de sombra, tristes, por isso a dimensão, no fundo, chamo-lhe psicológica, mas também sensitiva ao nível mais emocional. Por vezes atravessamos a própria tristeza, o cansaço, a dor, quando estamos em situação de trauma, por exemplo, nas suas mais variadas possibilidades. E por isso nós, enquanto corpo, guardamos esta densidade, estas marcas de história. Deus modela o barro da terra e, portanto, sopra o alento divino. E daí cria o ser humano, homem e mulher o criou, não é? Portanto, esta complementariedade. E nós, enquanto
corpo, o Ireneu de Leão fala disto, não é? Temos as marcas divinas, quase as impressões digitais de Deus na nossa pele, claro, é uma pele existencial. E ao encontrarmos essas marcas divinas de Deus, é quase como que Deus nos está a resgatar para Ele e quer-nos para Ele. Só que depois o que é que faz? Encarna para mostrar como é que nós podemos ser bons seres humanos plenamente, não é? E, portanto, Jesus torna-se o grande exemplo do Pai, portanto, o exemplo de Deus, o Filho de Deus, que nos diz, meus amigos, vou-vos apontar o caminho da ressurreição. E a ressurreição nesse sentido de plenitude, nos resgatar para nos cuidarmos uns dos outros. E por isso o corpo, nesta dimensão social, quase podíamos dizer, não é? Até curiosamente, até falamos de corporação, não é? Corporativo, portanto tem este lado de cooperar, mas está lá quase como que sermos corpo, comunidade, uns com os outros. E não é por acaso que São Paulo fala do corpo místico de Cristo, que somos todos nós, enquanto igreja, quando nos ajudamos a colaborar uns com os outros. E parece-me que, quando nós, enquanto corpo, percebemos isto, e na ressurreição, e a ressurreição da carne, dizemos o credo, é para perceber que nós, enquanto matéria, somos espaço de Deus e temos densidade de Deus. Isto, quando tomamos consciência disto, na respiração, na oração, até quase quando me alimento, ou quando deixo de me alimentar por uma opção enquanto jejum, enquanto contribuo para uma vida maior, até, por exemplo, pensando ultimamente, não é? Quer dizer, o prazer na relação mais íntima, sexual, estou a pensar num casal, não é? Tudo isto é corpo a falar e corpo em Deus. E quando nós olhamos isto desta forma mais existencial e não tanto moralista, em que, quando eu falo da existência, a moral está lá presente, obviamente, o respeito, o cuidado, no fundo é ética, mas num sentido mais profundo, esta densidade em Deus é transformadora e ajuda-nos a perceber que Deus quer-me divino, deseja-me divino, deseja-nos a cada um de nós divinos com Ele. Portanto, um pormenor, não é? Quando eu normalmente digo em silêncio, às vezes digo em alta voz, mas, por exemplo, quando se mistura a água e o vinho no momento da missa, pela participação, pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. Portanto, nós somos chamados a participar desta vida divina. E isto não acontece no etéreo. Não acontece no etéreo. Acontece no aqui, no agora, na presença, neste tocar. Merleau-Ponty tem mesmo este exemplo do aperta de mão, não é? Nós agora estamos aqui em rede, não estamos presencialmente, mas se estivéssemos presencialmente, ao darmos a mão, não é? Dávamos um aperto de mão. Quem que está a dar e quem está a receber? Se calhar no primeiro momento há um que tem uma atitude de dar e o outro de dar, mas chega um ponto que ambos damos e que ambos recebemos. Como às vezes de um abraço, não é? Quer dizer, mas para quem nos ouvir, experimentem dar um abraço de mais de 40 segundos a alguém. Um abraço em que se fica, que se detém, não há pressa, de mais de 40 segundos. De repente algo começa ali a acontecer. Num respeito, num aconchego, numa entrega, num abraço firme, num abraço que quer acolher, que quer cuidar. Então percebemos que nós, enquanto corpo, permitimos que Deus nos atravesse e assim também falamos dele. Permitimos que ele também sejamos de ser a voz, os olhos, a boca, os braços, as pernas e as mãos de Deus. Sim. É engraçado tocar nessa questão do abraço, porque uma das coisas que tinha pensado em perguntar relacionava-se precisamente com esta questão do abraço e com esta questão do encontro corporal com o outro, não é? Também da entrega, da afetividade. E sinto que neste momento de pandemia o abraço é uma daquelas coisas que nos está mais... que nos foi tirada assim mais abruptamente, não é? Que era, estamos carentes de abraços. Dávamos como garantido e agora é estranho, não é? Porque a pessoa entra num sítio e já não cumprimenta, é aquela distância. Sim. E tanto o que lhe perguntava era se acha que este tempo nos vai ajudar a perceber melhor como é que podemos rezar com o corpo e como é que podemos valorizar mais esta dimensão corporal, ou vai nos fazer ficar ainda mais reticentes e mais afastados? Sim, a primeira coisa que me ocorre rapidamente é dizer, não deixar que o medo, ou seja, é natural que o medo surja, porque somos bombardeados de informação, que não podemos abraçar, não podemos tocar, não podemos, portanto, somos bombardeados dessa informação.
mas não deixar que o medo tome a última palavra, ou seja, o perceber que somos chamados a tomar consciência da força deste abraço que é preciso dar, se calhar nesta distância. Portanto, dizer, a primeira coisa é não deixar que o medo tome conta de nós. Porque eu, enfim, acredito que vamos passar outro tempo, vamos ter outro momento com essa passagem da pandemia, quer dizer, não nos vai ser uma coisa que vai continuar constantemente, não é? Agora, dentro da nossa individualidade, antes de podermos voltar ao abraço sentido, dentro da nossa individualidade, começarmos a perceber que, enquanto corpo, como é que anda a nossa respiração? Que penso, curiosamente, simbolicamente, não é? Até esta pandemia tem muito que ver com os pulmões. Pronto, depois percebemos que tem sequelas a outros níveis, mas tem que ver com os pulmões. E os pulmões é o respirar, tem que ver com o espiritual, curiosamente, simbolicamente falando. Quando Deus criou o ser humano, ao lhe dar o alento divino, portanto, ao soprar o ruá, no sentido pulmonar, portanto, o espírito tem simbolicamente tem este lado pulmonar. Então é curioso como é que esta pandemia me pode ajudar, e isso eu tenho sentido, um aumento, um crescendo de espiritualidade, ou de busca de espiritualidade, como é que esta pandemia nos pode ajudar a perceber realmente como é que devemos respirar, a pausa, o acalmar, o termos ter ficado em casa, simbolicamente falando outra vez, e realmente, pronto, devemos ficar em casa, mas neste caso habitarmos nós enquanto pessoas, enquanto o nosso ser, espiritualmente tem tanto significado, e perceber que qualquer crise nos leva para uma situação melhor ou pior. Eu gostava que fôssemos melhores no sentido de tomar consciência do ser, tomar consciência de quem nós somos, da nossa fragilidade e da nossa vulnerabilidade, não pela fragilidade ou pela vulnerabilidade em si, não é isso, mas como estamos e somos vulneráveis, a partir de corpo e a partir de corporeidade, como é que nós nos podemos dar mais aos outros, não é? E por isso pode ser uma experiência de reencontro, não só connosco próprios, e ao tomar consciência de que realmente precisamos dos outros, realmente precisamos nos entregar aos outros e dar a vida aos outros. Isto é algo que me parece fundamental, pensando enquanto simbólica e real de corpo. E para breve voltarão os abraços, isso não duvido mesmo. Para breve voltarão os abraços. É engraçado quando pensamos em corpo e em oração, porque quando pensamos em rezar, pensamos muito em preparar, se calhar já estamos suficientemente alerta para preparar o espaço em que vamos rezar, preparar o texto que vamos rezar, por exemplo, ou a situação que vamos rezar, mas se calhar não, tirando a questão do silêncio ou da música, depende das pessoas, não estamos tão preparados para nos preparar a nós pessoalmente, não é? Enquanto pessoas, para aquele momento. Não é? Então, como é que isto se faz? Bem, primeiro tomar consciência que nós somos seres humanos, não somos máquinas. Acho que é uma coisa que me parece importante logo dizer, porque às vezes vamos muito... agora vamos rezar. Até às vezes nas propostas pastorais que vejo, propostas de oração, parece que não há transição. Pronto. Então agora vamos começar. E pronto, começamos e começa a música. Às vezes é preciso dar espaço e tempo. Santo Inácio fala nisto nos exercícios espirituais. As chamadas preparações. Preparar remotamente a oração. Preparar... E isto pode ser, às vezes, é chegar, acalmar, começar a habitar o espaço, o tempo, trazer o aqui e o agora. Às vezes, 3 inspirações e aspirações profundas são mesmo suficientes para tomar consciência do ser, onde tomo consciência onde é que está a dor, no ombro, no relaxar, no distender, porque naturalmente nós sentimos, porque temos movimentos próprios. E que seja individualmente, seja às vezes nas propostas de grupo, tomar consciência, porque estamos, mais uma vez digo, estamos muito centrados na cabeça, vamos logo a pegar no texto, ou na música, e às vezes é mesmo um serenar, mesmo numa respiração, calma, não é automático, chegou. E às vezes é uma coisa é mesmo simples, é fazer uma inspiração profunda e uma expiração profunda 3 vezes. Nota-se uma coisa muito, muito simples. Às vezes quando estamos a desabafar uma coisa, ou às vezes quando alguém sintoniza e sai-nos o suspiro, quase como uma confirmação, não é? Naturalmente sai o suspiro como confirmação e parece que é aquela coisa de libertar e pois aí está.
Então, por que não puxar essa inspiração e a inspiração profundas que nos ajudam a tomar consciência do aqui e do agora? E depois, sim, podemos entrar com a música, podemos entrar com o texto tem que ser lido de uma forma pausada. Às vezes, aquela coisa de lermos todos ao mesmo tempo pode ser um momento bonito, mas às tantas, será que ajuda? Enfim, ganhar sensibilidade para tomarmos consciência de como é que está. E apercebo-me que quando nós fazemos propostas mais, não é real, aqui no sentido concreto, da consciência do grupo, às vezes as pessoas dizem, sentam-se, cada um se sinta confortavelmente. Mas eu fico a pensar, se eu me deitar, será que como é que as pessoas vão reagir, não é? Portanto, porquê? Porque se pode ser deitado, mas o que é confortavelmente? O que é... E há posições confortáveis, e às vezes basta mesmo sentado com os pés bem assentos no chão, sentir a profundidade do pé assente. E só tudo aqui mesmo, pequenas propostas, para chegar. E às vezes dou-me conta que se a oração é um tempo só de estar, de silêncio, de respiração e inspiração, em que eu posso quase ser transformado, ainda nem percebi o que se passou. Foi porquê? Porque eu dei espaço a ser Deus, a ser o Espírito de Deus a rezar em mim, como São Paulo diz. E às vezes porque temos muita pressa de viver o texto, a intelectualidade, o resolver. Porque, por exemplo, vamos ver, a grande oração, entenda-se o que vou dizer, enquanto Eucaristia, não é? Portanto, este sacramento que nos leva a habitar Deus e até, por exemplo, a comer e a beber, é mesmo isto que deveria acontecer, o corpo e o sangue de Cristo, portanto, que tem que ver muito, que toca o paladar, toca o sabor, toca... É mesmo um espaço e tempo em que eu me deveria habitar no aqui e no agora, no sentir, até se calhar, seja na minha alegria, seja na minha tristeza, seja na angústia ou na esperança, como diz, a alegria, a esperança, a angústia e a tristeza, como diz Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, ou seja, habitar-me isso para poder entregar a minha autenticidade a Deus. E quando isto acontece, Deus habita, porque Deus só habita no concreto, não habita no abstrato. Às vezes também pensamos nisto, a abstração e tal. Não, Deus habita no concreto. E quando eu lhe dou a minha verdade sem julgamentos, e seja na oração, seja depois na celebração da Eucaristia, Deus pode, o Verbo habitou no meio de nós. Isto é uma coisa muito séria de São João. E fez-se carne. Então, Deus quer habitar a minha realidade enquanto carne. Quer habitar a minha realidade enquanto ser. E ao habitar, transforma-a, converte-a. No fundo, permite que algo novo de mim possa sair e ser dado aos outros. Há pouco também falou um bocadinho no nosso corpo, enquanto como é que está o nosso corpo, não é? E é engraçado que hoje em dia somos muito bombardeados com estas Margarida, ideias. desculpe, só fazer aqui uma coisa. Atrevo-me a dizer como é que estamos enquanto corpo? Porque só a linguagem é muito subtil. Como é que está o nosso corpo? Ou seja, parece que é uma coisa descartável, exatamente, fora de nós. Como é que estamos enquanto corpo? É que é a mesma subtileza da linguagem, muitas vezes pode nos ajudar a centrar. Portanto, e é engraçado isso porque aquilo que eu queria perguntar relaciona-se um bocadinho com esta ideia de como é que nós vivemos hoje em dia o nosso corpo, como é que nos tratamos, não é? E às vezes estamos muito preocupados com a ideia que transmitimos aos outros, não é? O que é que o outro vê em nós. E portanto, como é que eu evito o risco de querer ser só corpo, não é? Eu não posso ser só espiritual, mas também não posso ser só corpo. E como é que se encontra aqui este equilíbrio, não é? Como é que se trabalha este equilíbrio quando somos sempre puxados só para um lado, só para o outro? Oração habitada de ser. Ou seja, como é que nós rezamos? Eu acho que a oração é o lugar privilegiado para isso. E depois pode haver quem use e bem meditação, há quem possa ter depois também uma direção espiritual ou até acompanhamento psicoterapêutico, ultimamente, ou seja, e depois depende de muitos fatores, não é? Mas assim, sem entrar em pormenores, quer dizer, vejo a oração como este espaço de eu ser, não sou só imagem ou só corpo, sou imagem, espírito, no sentido e corpo. E depois às tantas, quando eu estou bem comigo próprio, neste sentido de tomar consciência, ou seja, sem as comparações, sem as competições,
não estou tão preocupado com o que é que o outro possa pensar de como é que eu sou ou estou, não é? E porque de facto vou-me habitando enquanto ser. Claro que me preocupo olha, o que será que estou a fazer que possa ser mais ajustado ou desajustado? E outra pessoa pode-me dar um bom feedback, uma boa conversa, uma boa partilha, de me dizer, Paula, bolas o que disseste ou o que fizeste. Então aí há amizade de partilha. Mas enquanto essência, se nós nos vamos permitindo que Deus nos vá mostrando o nosso lugar, Deus nos vá mostrando primeiro a profunda experiência do amor que Ele tem por nós, independentemente de qualquer característica que possamos ter, esse amor profundo, então vai nos ajudar a estabilizar. Nós olhamos, é verdade, olhamos para os discípulos, vemos que todos eles viviam muita oscilação e até ao ponto de Pedro ter negado Jesus e depois a ressurreição vem-nos mostrar este reencontro pela experiência do amor e ainda assim a experiência estamos todos em caminho, não é? E mostra-nos que estamos todos em caminho, todos peregrinos a caminho da Jerusalém Celeste, do paraíso, da Terra Prometida, do regresso à Terra Prometida. Mas o que quero dizer é este lugar de oração em que Deus, nós ao olharmos a nossa luz e a nossa sombra, e também de algum modo, e a Quaresma também é um tempo muito bom para percebermos às vezes a sombra, não é propriamente já o pecado enquanto falha, mas o pecado enquanto o que me afasta de Deus, para que sim eu lhe possa entregar na reconciliação, enquanto perdão, para algo novo surgir. E por isso, mais do que estar preocupado, mas agora sou corpo, sou espírito, não, sou corporeidade em espiritualidade. Portanto, há um exterior e um interior, para usar a expressão dos faces da mesma moeda. E, portanto, tenho que me cuidar nos dois. Ou seja, como é que eu me alimento? Sim, se calhar às vezes tenho que fazer um jejum para não perceber que nem só de pão vive o homem, não é? Mas toda a palavra que vem da boca de Deus, diz Jesus no deserto. Mas ele não diz, o homem não vive de pão, diz nem só de pão. Portanto, é preciso este cuidado numa alimentação, cuidado connosco, quer dizer, por amor de Deus, eu se parto a perna não vou rezar o terço, vou ao ortopedista, não é? Quer dizer, e depois rezo o terço para viver bem o tempo que se calhar, entenda-se o sentido espiritual de, olha, houve uma transformação na minha vida, algo novo então como é que Deus me pode ajudar também a viver isto? Mas vou ao ortopedista, portanto, se tenho fome, na medida do possível, também me vou alimentar, e entende-se aqui, porque depois esta fome também pode se abrir para uma fome de justiça, que tem que ver se há com o lado espiritual, então como é que eu faço para contribuir para ser uma pessoa que se cuida, mas para cuidar. E, portanto, tem que haver este lado de... Agora, absolutizamos realidades, isso é que é perigoso. Não, eu não abdico da minha refeição, se temos que trabalhar, mas eu não abdico da minha refeição. Então, espera aí, a tua refeição é mais importante do que o serviço que se calhar agora tens de fazer? Então, aí que também entro no campo do discernimento para perceber o que é importante, não é? Estou mais a valorizar a profundidade estética da minha pessoa do que propriamente... Ou seja, é perceber o equilíbrio, o que é que me está a desajustar e o que é que me está a ajustar para que eu possa ter mais pleno de vida. Parece-me que é assim este um ponto importante, não é? Mas a imagem não sei o quê. Não, quer dizer, eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, em que a imagem é importante. Bem, eu fui comissário de bordo, não é? Quer dizer, quem é comissário de bordo tem que haver uma preocupação de uma imagem cuidada, porque está a ser a imagem da empresa. Não é uma coisa meramente fútil. Por isso eu não gosto de julgamentos rápidos, porque tem que ver com o gosto por si próprio, cuidar-se de si próprio, não é? O desleixo também ao nível físico, não sei até que ponto também não é um descuidar divino, um desrespeito pela nossa criação, o Deus ter-nos criado como somos. Por isso, quando as pessoas esse tipo de coisa não me importa e, portanto, está despreocupada fisicamente, na sua dimensão orgânica, fica a pensar, mas espera aí, está aqui um desequilíbrio qualquer, porque se Deus me cria também com esta dimensão, também me ama, também deseja que eu me cuide. A gente pensa, a parábola do filho pródigo. Quando o filho regressa desleixado, ou seja, depois daquele sofrimento todo, o que é que o pai lhe faz? Tira um anel e põe no dedo. Diz o texto. Prepara um vitelo gordo para uma celebração, mas para alimentar. É curioso isto, não é? Quer dizer, a gente pensa logo, vamos logo para o moralismo, que depois isto é outra coisa. O Evangelho não são contos de moral, não é? Portanto, não são para contos de La Fontaine. É algo profundo, não é? Mas a gente olha para a subtileza das coisas, então há um cuidado nas muitas dimensões. E nós somos chamados a nos cuidar também nas muitas dimensões, mas com um propósito. Vou buscar a expressão de Santo Inácio, louvar, reverenciar e servir a Deus. Ou seja, uma atitude de sair depois de nós. E se estamos bem, mais saímos.
E mais temos para dar aos outros, não é? E mais, E mais percebemos os dons. Mais percebemos, ou seja, à medida que eu me vou conhecendo e vou percebendo os dons que Deus me dá, mais os ponho a render. Isto também é uma parábola. Quer dizer... Claro. Agora que já estamos assim a entrar na fase final da nossa conversa e também caminhamos cada vez mais para o final da Quaresma, a verdade é que, surpreendentemente, felizmente, agora vamos ter esta graça de poder voltar presencialmente à Eucaristia. E há pouco falava sobre aquela questão de ir à missa e olhar e tentar perceber como é que as pessoas... Porque as pessoas não estão a viver, a sentir, não é? A sentir e a viver fisicamente. Portanto, se calhar desafiava-o a desafiar-nos ou a darmos umas pistas neste regresso agora, como é que eu posso viver melhor a Eucaristia integralmente, não é? Totalmente. Sim. Uma das coisas que bem, enfim, com as perguntas, não sabendo as perguntas, portanto não preparo, mas assim o que me sai rápido é, na medida do possível, evitar chegar atrasado. Não, volto a dizer, eu acho que aqui quero explicar, não tanto pelo sentido de moralístico da questão, mas no sentido existencial. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu chego atrasado a um sítio, vou ofegante, vou agitado, Se eu chego com tempo para chegar, às vezes fazer mesmo o sinal da cruz com calma, não é aquela coisa meio estranha que a gente vê ali um dedo a agitar para fazer ali, depois eu lhe chamo a cabeçadinha, às vezes mostro, se pudéssemos ver aquela cabeçadinha que se dá e tal, que habitar o movimento com calma, fazer o sinal da cruz com seriedade, no sentido de tempo, depois optar, vou sentar, cada vez que me levanto, cada vez que me sento, habitar, fazer o silêncio interior, inspiração e expiração profunda. Se porventura, que é natural, quando depois acalmamos os ruídos exteriores, vêm os interiores, começam a vir muitos ruídos interiores, dá-lhes alguma atenção. Olha, o que é que se está a passar? Pois, porque depois chamamos as distrações. Então dizer, olha, agora não é o tempo para isto, inspirar e expirar profundamente, estar atento. Também convido muito, porque acho que é preciso cuidar neste sentido, quem vai ler, não é, nas celebrações, quem são leitores. Por isso é que é preciso dar formação aos leitores. Não é só para ler de uma forma quase teatral, não tem nada a ver com isso. Mas tomar consciência destas palavras que têm corpo, e neste caso é a palavra de Deus. Até às vezes mesmo digo aos padres, não é? Dar formação de corpo aos padres, não é? Portanto, o que é que se diz quando se abre os braços, os silêncios que o Papa Francisco também nos desafia a recordar que na liturgia há pequenos silêncios, o que é que significam esses silêncios, habitá-los. Porque se nós estamos a celebrar com pressa, seja a pessoa que está na Assembleia, seja até o padre, vamos transmitir essa ansiedade. Let's go, vai. Isto agora com relação com Deus. Não. E o regressar à celebração, mesmo que eu tenha também muita vontade, é permitir-me estar, plenamente estar. E isso ajuda muito a tomar consciência de que quando eu estou, dá-se transformação. E depois outra coisa que me parece importante é poder olhar à volta, mesmo que ainda estejamos distanciados pela distância que devemos viver, de cuidado ainda em termos de saúde pública, olhar e perceber que não estou sozinho. Nesta celebração há outras pessoas. O olhar, o rezar por essas pessoas, o sair também de mim em relação aos outros nesta pequena oração, tomar consciência. E quando for comungar, o momento da comunhão, não ser um momento do prémio dos puros. Vou pegar muito nesta teologia que o Papa Francisco também vai desafiando, porque às vezes vê-se muito a comunhão como o prémio, não é? Portei-me bem, confessei-me, agora vou comungar porque ganhei o prémio, como Jesus fosse um prémio. Não, Jesus é um encontro. E o Jesus, o podermos comungar, é este momento profundo de encontro de vida, que tomo consciência que essa comunhão dá-me responsabilidade para eu ser alimento para os outros. Dá-me responsabilidade para eu viver a autenticidade da vida que tenho a dar aos outros, de perdão, de reconciliação, de misericórdia. E quando vou comungar, ao habitar, ao permitir que Deus vá habitando em mim, eu torno, ou seja, eu sou o templo do Espírito. Quando comungo, então, mais fortemente se torna o tabernáculo, o sacrário deste Deus que habita em mim, não é? Ou seja, tomar consciência dessa responsabilidade enquanto vida. E por isso a comunhão não como um prémio, mas também como uma medicina, como diziam os padres do deserto, no sentido de sanação, de salvação. E depois sair
E aproveitar para também estar em comunidade. Claro que ainda não podemos fazer muitos ajuntamentos, é certo, mas recordar que este corpo de comunidade e quanto a comunidade precisam uns dos outros para sermos colaboração. E aí estamos a viver também o sentido de igreja, de quanto colaboração e respeito uns pelos outros. Obrigada. Já ficamos aqui com muitas ideias para viver esta semana de Quaresma e também para este regresso à vida em comunidade. Obrigada. Um gosto mesmo.